A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira, nós meditamos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve a todos, ou seja o mais humilde. O Evangelho de hoje nos mostra como a mensagem de Jesus pode ser distorcida e também nos mostra o perigo de que ela seja acolhida com parcialidade. Exatamente quando Jesus estava falando de renúncia, estava falando de sacrifícios, veja como o Evangelho começa. O Evangelho fala de Jesus falando do seu sofrimento, falando que vai ser entregue, vai sofrer, que vai ser morto pelos homens. Exatamente quando Jesus falava de renúncia, quando falava de entrega e sofrimento, os discípulos estão discutindo pelo caminho quem é o mais importante, quem é o maior. Nós também corremos esse risco, meus irmãos e minhas irmãs. Nós também corremos esse risco de acolhermos a mensagem de Jesus de forma parcial, quase como se deixássemos ele falar em vão. Jesus dá o ultimato: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o mais importante, seja o mais humilde, aquele que mais serve. O convite de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é o convite da humildade, é o convite do serviço. Nós fazemos parte desta igreja, a igreja do serviço. Ao sermos batizados, nós nos tornamos e somos enviados como servidores, colaboradores, continuadores da missão do Senhor. O convite de hoje é que nós acolhamos integralmente, e não só as partes que nos agradam, que nós acolhamos integralmente o ensinamento do Senhor, que nós acolhamos a mensagem de Jesus e que nós a coloquemos em prática, especialmente quando Ele nos convida. Sejamos humildes, sejamos servidores, sejamos misericordiosos, pacientes com os nossos irmãos e irmãs. Vamos então acolher as 3 sementes. Primeira semente, versículo 35 do Evangelho de hoje. Jesus sentou-se, chamou os discípulos, os 12, e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. A palavra de hoje não pode ser outra, a palavra de hoje é serviço. E a palavra para a nossa oração: ensina-nos, Senhor, a servir. Dai-nos, Senhor, a capacidade, a disponibilidade para o serviço, para o despojamento. Ensina-nos, Senhor, o dom da humildade, da pequena via de Santa Teresinha. E a terceira semente é aquela que nos interroga. Jesus fala de serviço, Jesus fala de humildade no Evangelho de hoje. Quando eu escuto o Evangelho e a meditação, eu busco estar atento à mensagem e ao convite que o Senhor me faz? Muitos de vocês escutam essa meditação todos os dias. Todos os dias o Senhor nos lança convites, nos lança ensinamentos.
Quando nós escutamos o Evangelho, nós estamos atentos qual o convite que o Senhor nos faz, o que Ele nos pede, o que Ele pede que eu mude, qual o esforço que eu devo empreender. Todos os dias o Evangelho nos traz um convite novo, todos os dias o Evangelho nos traz um ensinamento novo e nós precisamos nos esforçar, meus irmãos e minhas irmãs, para colocar em prática. E o serviço? O Evangelho hoje nos fala de serviço. E o serviço? Eu sou uma pessoa disponível para servir, para ajudar, para estender a mão aos meus irmãos e irmãs? Meus irmãos, que o Evangelho que nós escutamos, que o Evangelho que nós meditamos todos os dias, que as 3 sementes lançadas em nossos corações nos ajude a crescer e nos ajude a praticar a cada dia aquilo que o Senhor nos pede, nos convida e ensina. Forte abraço a todos vocês, a minha bênção, que o Senhor nos conceda uma semana abençoada. Derrama, Senhor, sobre nós as tuas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.